Sim, sim, meus amigos, está começando mais uma edição do Microfonado Podcast. Esta é a segunda edição. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser mandar um Pix para ajudar o canal aqui, o link está na descrição para você mandar lá. E o convidado de hoje, ele já esteve nesse canal, até vou colocar aqui no card. Ele indicou uns discos logo no começo da pandemia. Ele é músico, compositor, ex-DJ da MTV. Senhoras e senhores, Chuck Hipólito. Eu sou síndico também. Síndico também. E modelo de Airbnb, de Isso, divulgação. isso. Um brinde, Saúde, cara. André. Saúde, beleza, Um cara? prazer estar aqui contigo. Tomando uma cervejinha. Uma cerveja, né? Às 2 da tarde. E aí, cara, tá tudo mais ou menos bem? Pra quem não entende essa referência, mais ou menos bem é o nome do disco que o Chuck lançou nessa pandemia. Cara, a vida acho que é mais ou menos bem, né? Se Sim. você botar na média, a vida foi mais ou menos bem, né? Porque a gente tem momentos Sim. bons e momentos ruins, né? Tipo, então acho que a vida é mais ou menos bem, assim. Acho que na maioria das vezes a gente tá nessa velocidade de cruzeiro, né? Emocional, assim. Sim. Então, essa velocidade de cruzeiro, Sim. ela é mais ou menos bem. E acho que tá tudo mais ou menos bem, mas tá tudo mais pra bem, muito mais pra bem do que pra mal agora. A vida é assim, né? Aquela vida vai, ela oscila, vai. Que bom que tá indo pra bem, né? Sim, tá Agora. tudo. Acho que eu tô numa fase muito boa minha comigo mesmo, assim. Então vamos falar dessa fase boa aí, Chuck. Conta desse disco, cara, que você gravou no meio da pandemia, né? Pois é, cara, eu já tava, claro, quando ninguém imaginava que a gente ia ter uma pandemia pela frente, né? Isso foi no começo do ano passado, quando rolou, e eu tava já cansado de compor, de gravar, tava entrando num hiato aí, tava broxado em relação a isso, assim, e eu tava vindo eu tinha gravado umas 14 músicas que eu tinha lançado antes do Mais ou Menos Bem, que eu tava experimentando gravar as coisas com o meu telefone celular, sabe? Em casa, no GarageBand, assim. E eu lancei umas músicas, mas chegou uma hora que esgotou, sabe? E aí chegou a pandemia, né? E tipo, a gente achou que ia ser 2, 3 meses, a gente não sabia o que ia ser. E aí eu não tinha realmente o que fazer, cara, porque além de síndico do meu prédio, é, eu não tinha o que fazer, não tinha trabalho para mim, né? Eu tava vindo de uma escala forte de trabalho, com as bandas, com os projetos que eu tinha, tudo. Trabalhava com teatro, com trilha e tal, e de repente isso tudo parou. E aí entrou a pandemia. E aí eu falei, pô, tá, o que que eu faço, tá ligado? Acho que eu cheguei a finalizar umas 2 músicas que eu tinha ainda, daquelas outras ainda, lancei e falei, tá, deixa eu ver o que eu faço, né? Daí eu fiz uma versão dessa música que chama Mais ou Menos Bem, que ela é uma versão de uma banda argentina, né? E compartilhei com o Rafa da DEC. E aí ele falou, massa, faz mais aí. Daí eu falei, então vamos lançar um EP, né? Vamos lançar 2 músicas, vamos lançar 3. Eu fui gravando, gravando. Quando eu vi, eu tinha 14 músicas. A gente selecionou 11 e acabou virando um disco, cara. Nunca imaginei na minha vida que eu ia lançar um disco meu, assim, sabe? E aí virou Mais ou Menos Bem. Um disco pra mim, porque eu tenho muito carinho por esse É disco. muito bom, cara. A capa dele é fofinha, né? O Aquelas disco. letrinhas na janela ali, Isso, o né? disco todo é sobre mim no final das contas. E tem eu praticamente tocando tudo, produzir tudo. O processo todo de gravação do disco foi na minha casa, sabe? Foi uma coisa muito terapêutica pra mim, assim, sabe? Um período de quarentena No período de sozinho. quarentena, eu gravando, eu lembro daquele momento da gravação do disco, e assim, eu passava 24 horas cuidando disso, assim, sabe? Eu ia dormir, ficava ouvindo as músicas, mixava na JBLinha, assim, aí ficava ouvindo fone de ouvido, gravava de novo, não sei o quê. Então, quando eu vi, eu tava com o disco, e aí tava fazendo. Tinha clipe, a gente fez clipe, lançou. Quando eu vi, tava lidando com assessoria de imprensa, a DEC distribuiu o disco. Então, assim, foi uma coisa que foi muito surpreendente. Sacou? O resultado depois. Primeiro que eu não esperava ter um disco. Nunca pensei em ter carreira solo, sabe? Assim, é um negócio que se eu fiz ali com os Crush, você tá ligado, antes, não era uma carreira solo, era uma vontade de tocar minhas músicas só, mas nunca encarei como uma carreira. E quando eu vi, eu tava com esse disco, né? E aí foi massa, cara. O Mais ou Menos Bem, quem não conhece, que tá ouvindo a gente, vale a pena conferir. E tem músicas ali que falam sobre
um pouco sobre o espírito do tempo ali, do começo da quarentena, da Sim. dúvida, né? Mas é um disco que fala muito, acho que, sobre mim mesmo, assim. E tá lá, gravadinho. Mas depois eu dei uma enjoada dele. Pretende lançar em formato físico ou não? Só no Não, digital não, mesmo? nenhuma. Hoje em dia tá meio Nenhuma ultrapassado, vontade. né? Só se esse disco virasse um sucesso de procura das pessoas e justificasse você ter isso como uma materializasse isso numa coisa física que as pessoas querem ter, assim. Eu cheguei a fazer umas camisetas Daqueles singles que você tinha, né? eu fiz uma camiseta do Tem Cheiro de Espírito Adolescente, né? Que eu até vendi, mas também não vendeu muito. Eu acho que as pessoas não têm muito. Se eu fizesse uma mídia física, eu teria me dado mal, assim, sabe? Porque não tem tanta gente interessada, na verdade. Tanto na mídia física quanto, né, no meu trabalho, em geral, assim. Eu tenho muito carinho por ele, mas eu entendo que ele não é um trabalho tão relevante, artisticamente falando, assim. E, cara, você falou do Chuck e os Crushes, né? Pretende voltar a pegar a estrada com Cara, esse disco? Agora tá voltando as Cara, coisas, sim, né? cara. Na verdade, meu Você sente plano. saudade da estrada, Sim, Chuck? claro. A estrada é minha. Sabe aquela música do Metallica? Wherever I May Sim, Roam, aquela tá música é muito ligado? A foda. estrada. And the road becomes my bride. É, Né? Não, a estrada é onde eu trabalho, na verdade, normalmente, né? É meu local de trabalho, assim. Viajar, tocar. Então eu tenho saudade, sim. Principalmente com essa banda que eu tenho aí, a Hit Rock Billy Pops, né? Que é onde a gente deve trabalhar bastante daqui pra frente. Mas quando eu tava fazendo o Mais ou Menos Bem, eu tinha dois artistas que me inspiraram bastante, assim, que é o Daniel Johnston que é um doidão, era um dos ídolos do Kurt Cobain, assim, que era um artista solo que tocava e se apresentava sozinho. E eu vi um documentário do Elliott Smith também, que eu fiquei meio tocado pelo documentário. E o Elliott Smith uma hora virou um desses caras que One Man Band, né, cara? que pega o violão e sai tocando pra galera, assim, sabe? E eu fiz muito isso em casa. De aprender a tocar as minhas músicas no violão, sabe? Assim, em adaptar elas para esse formato. Então, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, e eu devo fazer ainda quando as coisas. Agora já tá voltando, já dá para começar a experimentar, é levar isso pra estrada sem banda, né? Num show onde eu possa. Tocar o que eu quiser, entendeu? Hoje em dia eu já sou meio velho, já tive 3, 4 bandas, então de repente eu posso fazer um show onde um grupo de pessoas que vai me ver num lugar pequeno, eu posso tocar músicas do Forgotten, do Vespas, dos covers que eu gosto de tocar, entendeu? E de repente fazer um show desse, mas assim, voz e violão. Sim. Você falou do Hit Rock Billy Pops, né? Uhum. Que é uma banda covers. Falou certinho o nome. A gente gosta quando as pessoas falam errado, Yes. tá ligado? A gente acha mais engraçado. Mas e aí? Hit Billy Rock Pops, né? Billy Billy tipo isso. Uhum. Como surgiu essa ideia de fazer uma banda de hits, né? Uma banda de casamento, praticamente, né? Uma vez, o Fabox, que é um técnico de som, que trabalhou comigo com todas as bandas que eu tive, assim. Ele trabalhava com uma banda que chama SOS, que é a Sensacional Orquestra de, sei lá, não lembro. E é a banda do Peixe, um amigo meu. E é uma banda de casamento, cara. E é uma banda que, assim... Pode... Tá tocando o telefone. É meu telefone. É porque... Minha mãe. Não Mamãe. vou atender ela agora, tá? Então, mãe, mamãe não, espera. depois Daqui a pouco a gente fala. Aí o Fabox, ele trabalhava com a SOS. A SOS é uma banda de casamento que foi tocar no casamento de um amigo e virou um sucesso, assim, sabe? Aí eu pensava, caralho, mano, esse é um ramo interessante, assim, E como eu comecei a tocar música, eu comecei a tocar cover, sabe, assim, quando eu tocava em Pirassununga, né? E depois eu fui pro autoral. E fiz no autoral a minha casa, né? Virei um artista que cria, que compõe, que tem um trabalho autoral, né? Uma voz autoral. Só que, cara, a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, eu fui ficando broxado comigo mesmo em relação a isso. E fui cansando. E comecei a pensar nessa ideia de ter um trabalho musical diferente, divertido. E o Fabox, uma vez, ele falou pra mim, ele falou assim, cara, por que você não monta uma banda assim, assim, assado?
E acho que você ia se dar bem e tal, né? Aí um dia, cara, eu comecei a pensar isso de uma maneira séria, sacou? E comecei a conversar com os amigos e ver como que poderia, quem que poderia estar nessa e tal. E conversei com, passei uns 3 anos, cara. Tipo, sabe, enchendo o saco dos meus amigos com essa ideia de ter uma Sim. banda de casamento, assim, pô, vamos. Até teve gente que animou, assim, mas foi um negócio que não ia pra frente. Até que teve um dia que eu resolvi levar a sério e falei, porra, vamos montar essa banda. Pra mim era muito claro o repertório, assim, vamos tocar sucessos de 95 pra frente, porque daí a gente pega de uma maneira nostálgica, assim, mas pega uma geração, né, de gente que estaria se casando hoje, por exemplo, e vou montar uma banda venenosa, sacou? Não vou montar uma banda dessas de casamento. Simplesinho, Vou né? montar uma banda que causa, tá Sim. ligado? É uma Fudida. banda foda, Uhum. uma banda que causa, sacou? E é legal. Aí eu juntei uma galera, a gente fez umas reuniões e assim, cara, te falei também, a Hit Rock Billy Pops é a melhor banda que eu já tive. Eu sou completamente apaixonado pela banda, apaixonado pelos integrantes, a gente é apaixonado entre si, a gente é apaixonado pela ideia. E desde que eu montei essa banda, tudo aconteceu muito rápido, cara. Aconteceu numa velocidade que eu gostaria que tivesse acontecido com todos As os bandas são. projetos que eu tive. O Vespas foi um pouco assim, sabe? Mas a Hit Rock Billy Pops foi muito mais. Não. O Vespas tinha um mercado autoral e tal, né? Mas o Hit Rock Billy Pops foi uma outra velocidade dentro de um outro segmento, né? E as coisas começaram a acontecer muito rápido, de uma maneira muito espontânea, assim, e fiquei assustado com isso, mas eu sabia que a banda ia ser uma. Eu sabia que eu tinha montado um projeto que era um sucesso, um produto, né, na verdade. A Uhum. Hit Rock Billy Pops é um produto no final das contas, sabe? E, cara, começou a ir muito bem, assim, a gente de repente se viu fazendo show corporativo, casamento, assim, e é muito bom tocar essas músicas, sacou? É muito bom você tocar sucessos, sabe, assim? E Agrada todo mundo, né? agrada todo mundo e é bom tocar essas músicas, assim, é uma lição também de composição você poder interpretar essas É. músicas. E o diferencial da banda é que todo mundo vem do mercado autoral. Então, a banda é uma banda que toca cover, sacou? Mas tudo que a gente faz com ela, o jeito como a gente se veste, como a gente atua no palco, o jeito como a gente interpreta as músicas, o jeito como a gente. Tudo é de uma maneira autoral, entendeu? Então é engraçado, assim, porque é uma banda cover que é uma banda autoral cover, sabe? É engraçado, assim. E isso virou uma coisa que funciona muito, sacou? Só que quando a gente tava decolando, assim, né? Quando a banda tava. Veio a Veio a pandemia. pandemia. E agora a gente tá começando a retomar. A gente tem feito shows mensais ali no Guela, né? Que é o bar do Mimi e do Fi, que eram do NX. E é a nossa casa, assim, é o nosso ponto de encontro, nosso, como é que chama o bar do Gigabyte, É. sabe? É o nosso Gigabyte. E e a gente tem tocado lá, então a banda tem começado a voltar, a gente já tem começado a responder alguns e-mails de orçamento pra. Cara, é muito foda esse mercado, porque assim, a gente manda orçamento pra fazer show em janeiro de 2023, sabe assim? Caralho. É porque casamento as Sim, pessoas planejam sim. de uma maneira muito Sim, antecipada, é. né? Mas, cara, as coisas estão começando a voltar, a gente tem fé que esse ano a gente ainda faça alguns shows desses de fim de ano, show de firma, As festas da firma, festa né? de firma. Então, assim, é um mercado muito legal, interessante de tocar, sacou? E o mais legal, cara, rentável e bem profissional, sacou? Então a gente consegue ter uma dignidade, uma rentabilidade que a gente não consegue ter no nosso trabalho autoral normal. E tendo uma banda como essa, a gente tem liberdade para poder criar sem a preocupação de estar fazendo uma coisa que tem que ter um retorno comercial, sabe? Sim. E é desde o sertanejo, né, cara? Até o pop, ao rock, é tudo, né? Abrange tudo, Cara, né? eu sou apaixonado pela música pop e eu adoro. Eu sou apaixonado pela banda mais underground, inacessível, hermética, e sou apaixonado pela música pop também, pelas coisas que são, que tem um apelo de massa. Tudo isso me inspira. Eu tento fazer um crossover disso nas coisas que eu faço, assim. Só que as pessoas falam, ah, porra, é muito fácil fazer sucesso, fazer um funk, fazer. Cara, não é, tipo, é dificílimo, sacou? Fazer sucesso como as pessoas acreditam. Com a música mais banal, com a música mais tosca. Não é um negócio assim que, tipo, quem quer faz, sabe? Uhum. É, e
Mas por que a gente tava falando disso? Eu me perdi nesse assunto. A música, os covers em si, né? Que é desde o pop, o Ah, e sim, sertanejo, e assim, e aí a Hit Rock é uma banda, por exemplo, que toca só sucesso, né, cara? Só as músicas que são, assim, todo mundo vai conhecer as que músicas. faz o tiozinho amarrar a gravata na testa e sair Isso, dançando, que é isso. muito... Então é Spice Girls, é Backstreet Boys, é Sublime, Skank, sacou? É só sucesso. Alô, galera de cowboy, né? Alô, galera de cowboy, Que eu já vi vocês né? tocando. Então, é um jeito da gente fingir que tá tocando sucesso, Pô, sacou? deve ser um show muito da hora mesmo, né? Hã? Quem quiser ir, então, quando no Goela, Cara, o próximo vai ser dia 20 de novembro, e vai ser meu aniversário. Então, vai ser um show aí, estaremos todos vai lá, ser um hein? show bem louco. Quem quiser É, ir, só procurar no Google o endereço do Goela Bar, isso que aí. vale a pena ir ver a banda. Não vou errar o nome, Hit Rock Billy Pops. Yeah! Isso aí. Tia, que a gente falou das suas bandas aqui agora, a música sempre foi ligada na sua vida? Desde moleque, sim, eu quero ser um rockstar, Não, nunca quis ser rockstar, cara. vou Também, tocar guitarra. essas coisas, quer dizer, teve uma época em que eu acreditei que talvez eu quisesse, assim, mas é um negócio que é uma ilusão que passou muito rápido. Mas essas coisas foram acontecendo na minha vida sem eu ter muito controle, assim, né? Tipo, eu fui VJ da MTV também, então as pessoas falam, pô, eu nunca quis ser, tipo, sabe, não, por alguma razão eu tinha algo que eu era levado para essas coisas, assim. Eu lembro de ouvir música quando era criança, sabe assim? Eu lembro, eu sou marcado por algumas coisas do tipo ouvido Paralamas do Sucesso na primeira série, em Brasília. Eu lembro dessas coisas assim, do primeiro disco de rock que eu comprei daquele filme La Bamba, sabe? Mas foi ali na sétima série que meus amigos resolveram ter uma banda cover de Guns N' Roses, inclusive, está com a camiseta aqui, né? E aí eles queriam ter uma banda de Guns e eu tava começando a gostar de rock nessa época, assim, não... E me botaram pra tocar bateria e aí eu não sabia, né? Eu não sabia. Caiu de paraquedas, né? Caí de paraquedas e comprei uma bateria velha lá em Pirassununga e comecei a aprender, assim. Mas depois do Guns, rapidamente eu comecei a gostar dos Ramones e do Nirvana e entrei numa banda que tocava de Pantera a Rolling Stones, Rita Lee, entendeu? Então, eu na bateria fui obrigado a aprender a É uma escola, ouvir né? todos os gêneros e aprender a tocar todos os gêneros. E aí eu acho que foi quando eu comecei a virar músico, assim. Mas meu plano era ser biólogo, era ser trabalhar com arquitetura, com desenho industrial, sei lá, entendeu? Tipo, eu queria, quando eu tava prestando vestibular, eu tava pensando nessas possibilidades, por exemplo, sabe? Mas daí eu passei na faculdade de publicidade, vim para São Paulo, no Mackenzie, e arrumei um estágio na MTV. Acho que foi quando eu entrei na MTV mesmo que a música, eu comecei a mexer com música, Sim. sacou? Sabe assim, agora você, É. e aí com o tempo, eu acho que eu fui consolidando, assim, esse meu lado músico, criativo, assim. Mas não tem nenhum músico na família, sacou? Uhum. Tipo, ninguém, ninguém me fez músico. Acho que foi um negócio que aconteceu e eu fui... Lembra do primeiro violão que você ganhou? Primeiro violão, tô pensando se eu... Acho que eu nunca tive Não. violão, cara. O primeiro violão que eu tive é esse violão que eu te falei que eu roubei da MTV aí. O primeiro violão que eu tive. Eu lembro da primeira guitarra que eu comprei, que era uma Janine Supersonic, que ficava pendurada numa loja de disco em Pirassununga. E eu convenci os caras, ficava de enfeite, assim, sabe? Eu convenci eles a me vender aquela guitarra. E dei uma reformada e comecei a tocar guitarra. Tocava guitarra com 4 cordas só, que nem o Max Max Cavaleira, Cavaleira. sabe? Aliás, eu morro de vontade de voltar a ter uma guitarra só com 4 cordas, assim, sabe? Pra explorar ela desse jeito, assim. E aí eu tocava, comecei a tocar lá em Pirassununga, Raimundos, Smashing Pumpkins, Mussarelas, as bandas que a gente era fã. E aí mudei pra São Paulo e entrei no Forgotten, cara. E aí quando eu entrei no Forgotten foi pra tocar baixo, porque os caras já tinham guitarrista e baterista, então eu falei, puta, tem que aprender a tocar o Já baixo tá com também. 4 cordas, né? Já Então, tá assim, eu acostumado. comecei a tocar bateria porque é o instrumento que sobrou pra mim.
sacou? A banda já tinha o cara que queria ser o Slash e o vocalista loiro que queria ser o Axel, né? E sobrou pra mim a bateria e depois eu fui tocar guitarra, mas também não sabia tocar. Eu fui aprendendo, fui me metendo na coisa, assim, né? E quando eu vi, cara, realmente eu tava compondo. Quando eu comecei a tocar, eu não tinha essa pretensão de ser compositor, né? Tipo, eu tocava cover, mas assim, eu já lembro de eu gravando a banda que eu tinha. Sabe, a banda fez umas músicas autorais, eu lembro de eu já com um estúdio de 4 canais, já experimentando com engenharia, assim, sabe? Então as coisas foram se desenvolvendo e hoje em dia tudo se encaixa de algum jeito, assim, sabe? Uhum. E, cara, você falou da MTV, né? Todo mundo também que te conhece associa a sua imagem também à MTV. Como você virou o VJ? Virou o Chuck VJ da MTV? Ah, eu também, como eu te disse, eu não queria, né? Porque foi em 2010 ou 2011, não Parece foi? que tudo que eu fiz eu não queria fazer. Mas isso eu tô resolvendo na terapia. Mas, primeiro eu entrei na MTV no final de 98 para 99, quando eu mudei para São Paulo. E daí, lá eu fiz de tudo, assim, de redator, entrei como estagiário, né? Entrei na cenografia e fiz de tudo. Escrevi, editei, captei, operei câmera. Fui obrigado lá todo mundo tinha que saber fazer de tudo. E aí eu terminei 4 anos que eu trabalhei lá dirigindo o Piores Clipes do Mundo. Né? Você falou do Mion, a gente conversou aqui, dirigindo o Piores Clipes do Mundo. E saí da MTV e fui fazer outras coisas. Fiquei com o Forgotten, depois eu tive o Vespas, tudo. Tava em outra. Trabalhando, mas sempre em contato com a MTV de algum jeito. A gente sempre estava indo na MTV. Às vezes eu estava trabalhando, escrevendo para a revista da MTV. Às vezes estavam me chamando para apresentar um negócio sobre gastronomia. Então acho que foi a primeira vez que eles começaram a me experimentar como VJ, na né? frente da câmera. Mas assim, quando eu estava na MTV nesses primeiros 4 anos, sabe? Era o tempo todo, tinha esse negócio deles fazerem teste de VJ com as pessoas. Né? E todo mundo queria ser VJ. Eu falo que eu não queria ser VJ, mas porra, claro que é legal você ser VJ da MTV, entendeu? Só que assim, eu não tinha jeito pra ficar na frente da câmera, mas eles me achavam, sei lá, carismático, alguma coisa assim, viviam me botando pra fazer teste. E toda vez era muito frustrante, assim, porque ao mesmo tempo que eu gostava da ideia de talvez, de repente, quem sabe, virar VJ da MTV, um negócio que nunca tinha passado pela minha cabeça, assim, sabe? Toda vez que eu fazia o teste, eu era reprovado, porque eu não conseguia ser espontâneo, eu ficava nervoso, eu ficava inseguro, era uma bosta, eu me sentia muito merda. E eu fiz uns 4 testes, assim, e toda vez eu me sentia merda, tá ligado? Uma hora eu falei, puta, nunca mais vou fazer isso, isso faz mal pra mim, né? E aí, bom, o tempo passou, até que, tipo, em 2009, eu acho, eu mandei uma mensagem para um amigo meu que trabalhava lá na MTV, que era meu chefe já, e eu tava inconformado com a programação, assim, sabe? Tava muito ruim a programação da MTV. Era já a ressaca do emo, assim, sabe? Sim. É, Era só humor, né? cara, era o pessoal da comédia, mas assim, nada tinha qualidade pra mim, nem a comédia, nem a música, nem nada. Tava tudo uma bosta, assim, sabe? A internet, a MTV já tava perdida. É. A real é que a MTV já tava perdidona. E aí eu mandei uma mensagem, assim, pro Lema, esse meu amigo, e falei, porra, cara, tá... Eu botei na MTV aqui, acidentalmente, pra ver o que tava rolando, e, porra, eu fiquei constrangido, assim, mandei uma mensagem desse jeito pro amigo. Daí ele falou assim, cara, eu concordo contigo, ele me respondeu, assim, no mesmo dia, ele falou, cara, eu concordo contigo, você tem toda a razão, eu quero que você venha aqui na MTV pra conversar comigo, porque eu tenho uma ideia. Aí, eu falei, caralho, mandei um e-mail, tipo, um desabafo, tá ligado? Porque quem trabalhou na MTV sente que a MTV, se sente parte da MTV e sente que a MTV faz parte da vida. Então, pra mim, que tinha trabalhado lá, ver a MTV daquele jeito era um negócio que a gente se sente ofendido, a gente ficava mal, a gente levava pro lado pessoal, entendeu? Porque as pessoas eram ligadas de Trabalhava com uma tesão, Isso, né? as pessoas tinham uma ligação pessoal com aquela empresa, né? Com aquela marca, com aquela proposta. E daí eu fui conversar com ele e ele falou assim, cara, a gente tá querendo montar um programa assim, assim, assado, a gente pretende voltar com uma coisa musical, né?
Na verdade, ele não tinha me explicado, mas eram os últimos 3 anos de MTV, era a última chance da MTV voltar a ter uma credibilidade para tentar ter um retorno comercial. E aí ele falou assim, a gente quer que você faça um teste para apresentar um programa aqui com 2 meninas que são irmãs. Era um programa, tipo um Metrópolis, assim, um programa de uma revista. E aí eu falei, cara, legal, mas assim, eu não vou fazer teste. Eu falei, cara, esquece. Já passei dessa. Já né? não vou fazer teste. Ou você me coloca pilotando já e eu vou aprender a voar caindo, sacou? Ou eu não vou fazer teste. Daí ele falou assim, não, então tá, então vamos lá, vamos fazer. Daí a gente fez um piloto e aí as meninas meio que não deram muito certo. Eram as Cassias, as gêmeas? Não eram. Hoje em dia eu não lembro. Era uma menina que na época era ruiva e a irmã dela, que era uma menina de cabelo curto, morena. Eu não lembro o nome delas, infelizmente. Mas elas eram assim, uma trabalhava com moda, sabe? E a outra era mais ligada com jornalismo, pelo que eu me lembro, assim, 2 meninas super legais, eram da minha idade, da minha geração, assim, mas eu não lembro quem são elas hoje em dia, assim. Mas assim, no final das contas, eles não deu muito certo o que eles estavam esperando delas, como apresentadoras, e ele falou, cara, a gente gostou de você. Eu falei, porra, então era um teste, tá ligado? Me fizeram fazer um teste, me enganaram. Então a gente vai te ligar. Aí me ligaram depois e falaram, ó, a proposta é essa. Aí entrou na MTV eu, a Gaia e o China. E o Thunder voltou também, E o não? Thunder voltou, cara. Porra, cara, sabe assim? Então, assim, era... Cara, a gente trabalhava com Thunderbird, tá ligado? Tipo, era uma lenda, sabe? Assim, era uma coisa muito doida. E nem eu, nem o China, nem a Gaia nunca tinha pensado em ser VJ da MTV, sabe? Então, eram 3 pessoas que entraram no ar, assim, e eu cuidava de música pop internacional, rock e pop internacional. A Gaia cuidava de música estranha, né? E o China cuidava de música brasileira. E a gente virou um time mesmo, assim, né? Nessa época eu namorava a Gaia, a gente ficou junto durante esse tempo todo, assim. Foi mó legal. Mas daí quando me vi, eu era VJ, né? Ganhei dinheiro, foi legal essa época. Mas a gente viu uma coisa muito triste, assim. A gente viu a MTV se perdendo, né? e definhando, até chegar ao ponto, cara, que a gente tava lá quando apagou a luz mesmo, sacou? À meia-noite do último dia, já tinha todo mundo sido demitido, sacou? Tinha sobrado 15 pessoas trabalhando na MTV, uma delas era eu, a Gaia e a China. Aí a gente viu realmente a MTV virando um color bar, assim, sabe? Ideal TV, eu lembro. Né? A Astrid deu tchau, Ideal TV. Isso, a gente viu isso acontecendo e subimos lá na antena lá, ficamos chorando, fumamos baseado, tivemos um momento ali, depois todo mundo foi embora e fim. E, cara, o Big Audio que se apresentou nessa época era um programa muito, muito foda, cara. Era muito bom. Né? Era mesmo, cara. E eu, assim, eu não conhecia aquelas bandas que eu apresentava. Eu sempre tive uma rejeição com coisa nova, assim, com novidades. Então, quando eu entrei na MTV, eu fui obrigado a conhecer o Arcade Fire, o Warpaint, sabe, assim, artistas que eu não conhecia, sabe, assim, e que eu não tava ligado, e que eu fui começando a conhecer e... Pô, mudaram a minha percepção a respeito de música. Hoje em dia eu sou interessado por tudo que acabou de sair, sabe, assim, não fico ouvindo música que eu já conheço, entendeu? Então, assim, foi muito importante pra mim. E, cara, o mais importante de tudo é que fez eu conquistar uma confiança de estar no ar, por exemplo, sabe, assim, e isso foi muito bom para minha própria autoestima como um tipo de comunicador, né, que eu acabei me tornando ali, que foi muito importante para mim. Agora, é uma pena, eu acho que é uma pena, porque no final desse processo, eu acho que eu tinha virado, de fato, um apresentador de televisão, um negócio que eu nunca tinha imaginado, que rolou de entrar ao vivo para... Apresentar a VMB, pra né? apresentar... e assim, eu tava apresentando o Top 10, cara, e tipo assim, substituindo os VJs que já estavam sendo desligados da MTV,
E eu entrava no top 10 ao vivo pra apresentar uns negócios, eu nem levava o texto, tá ligado? Eu já tava, tipo, muito me sentindo em casa, livre, tranquilo, espontâneo pra poder entrar. E aí, de repente, acabou. E o que eu faço com isso? Virou uma coisa que eu guardei, né? Ninguém me chamou pra ser apresentador de coisa nenhuma depois. Então, é uma, sei lá, foi uma coisa gostosa que eu aprendi a fazer. E eu acho que eu uso a meu favor. Quando eu preciso estar na frente de uma câmera, eu não me sinto nem um pouco intimidado, Sim. então acho que é, foi uma conquista boa pra mim. E nessa época você fez muitas entrevistas com Cara, roqueiros eu entrevistei famosos. muita gente, cara. Contei que a gente quer corte E polêmica, cara. eu odiava entrevistar, eu odiava entrevistar, cara. Foi Ozzy, James Não, Hetfield. a primeira entrevista que eu fiz foi com a Cyndi Lauper, ela foi muito antipática. Sério? Nossa, eu tava muito nervoso. E ali eu já traumatizei, tá ligado? E a segunda entrevista foi com o Ozzy, tá ligado? Tipo, foi legal, mas assim, é, eu lembro de umas 3 entrevistas que eu tava, tipo, de boas, trocando uma ideia, sem tá, porque a entrevista da MTV não é uma entrevista, você pergunta, a MTV espera que Fale de música, que né? você entre É. que você bote o cara num estado que não é o dele dando entrevista, entendeu? E eu não conseguia fazer isso direito, sacou? Aí assim, e às vezes eu tinha que entrevistar a Gal Costa e perguntar pra ela se ela tinha visto o filme do Batman, tá ligado? Porque você vai entrevistar o artista e aí não só tem a pauta do seu programa, mas tem O que todos tá os acontecendo, Todos os né? programas da MTV mandam perguntas pra você fazer para artistas porque eles vão usar edições disso em outros programas. Então, cara, às vezes eu tinha que perguntar pra Gal Costa sobre o Batman, tá ligado? Era um pouco chato, constrangedor pra mim, mas ao mesmo tempo era engraçado ser a pessoa que tá fazendo isso, né? Mas eu, cara, entrevistei muita gente, cara. Eu tenho as fotos, assim, quando eu lembro. Eu não acredito que eu falei com todas essas pessoas, assim. Isso também foi um aprendizado pra mim. Eu ficava muito intimidado porque eu me colocava numa situação muito, como se essas pessoas estivessem acima, de mim, sacou? E eu percebi que nenhum artista, por mais estrela que seja, por mais nenhum desses se coloca acima de você. Talvez a Cyndi Lauper, no começo, na primeira entrevista de todos, entendeu? Por isso eu devo ter ficado traumatizado. Mas nenhum desses se coloca nessa posição vertical. Então, hoje, se eu pudesse entrevistar todas essas pessoas, seria diferente, com muito mais tranquilidade, assim, entendeu? Não ia ficar nervoso de estar falando com o James Hetfield, tá ligado? Tipo, ele é só o James Hetfield, tá ligado? Tipo, ele é só o James Hetfield. Eu fui no Rock in Rio e, tipo, dá pra ver que você tava bem nervoso, né? Nossa, cara, era assim, era torturante pra mim. E o Rock in Rio foi especialmente torturante, porque Foi a era... volta do Rock in Rio, né? 2011, Foi, né? 2011. E era entrevistando um atrás do outro, tá ligado? E às vezes pintava de tipo, porra, sei lá, quem não vai poder entrevistar Kesha? Então, Chuck, conseguimos 15 minutos com a Kesha. E é você que vai Aí entrevistar. bola a pauta na Aí eu, hora. tipo, caralho, pauta e vai lá, entrevistar Kesha, tá ligado? Que eu nem manjava tanto da, nem manjava, cara. Quem era ela, né? Da história, da música que ela canta, né? Então, só que assim, era mais legal entrevistar uma pessoa que eu não sabia quem Porque não ficava era. tão nervoso, não E isso, não cobrava ficava tão tanto, né? nervoso. Então, assim, com a Kesha foi mó barato, entendeu? Foi mó legal, assim. Ela foi mó. Foi legal, sabia? Então foi legal. E foi bom ter entrevistado, cara. Mas teve entrevista com o Mark Lanigan que durou 1 minuto e meio. O cara não respondeu uma pergunta que eu fiz, tá ligado? Tem uma com a Arctic Monkeys também, essa entrevista. Com Arctic Monkeys, eu não consigo ver essas entrevistas, cara. Eu não consigo assistir, tá ligado? Eu não consigo ver isso. Eu detesto que essas coisas estão na internet, tá ligado? Eu não consigo ver. Mas tá lá, né? Eu fiz entrevista com o Arctic Monkeys. Perguntei pro cara do cabelo dele, tá ligado? Então, tá lá. E... Cara, quase 100% das vezes, todos os artistas foram muito simpáticos e de boas, tá ligado? Eu lembro quando você entrevistou o Tom Araya, que foi na época que o Jeff Hanneman tinha sido picado pela Isso. aranha.
Você falou no ar, meu, ele só queria falar da picada da aranha, tipo, o assunto foi esse sobre aranhas, não foi? Sim, o Tom Araya foi um amor, cara. E o Tom cara do Araya... Slayer, né? Todo mundo vê Não, aquele... e o Tom Araya foi um amor, assim. A gente, depois, quando acabou a entrevista, a gente ficou falando sobre como que os argentinos falam Slayer, né? Que eles falam Slasher. Eles falam... Aí eu falei, cara, sabe, porque ele é chileno, né? Ele é O Tom Araya é chileno. chileno. A gente ficou falando sobre isso, dando risada, cara, sabe assim? E é muito foda, cara, ter falado com o Tom Araya, tá ligado? E ele tirou uma onda com Metallica. E eu tinha visto um show do Slayer, cara, há uns anos atrás, na Fundição Progresso, tá ligado? Lá no Rio de Janeiro, cara, com a formação original do Slayer, assim. E foi um dos shows mais absurdos que eu já vi. Então fiquei feliz de falar com o Tom Araya, assim. E foi um amor, né? Ele é aquele... Mas quando ele tá dando entrevista, ele é um fofo. Porque eles o Metallica tava aquela polêmica, né, do Big Four, que ele não subiu no palco, né? O Metallica tinha lançado o Death Magnetic. É. E aí era um disco... Tem gente que gosta, assim, mas... Era um disco meio bosta, sabe assim? Eu gosto do caralho aquele disco, Né? Então, cara. mas ele, assim, era um disco que não era tão... E ele foi feito com... A gente tava conversando sobre produção, né? E o disco foi produzido pelo Rick Rubin, que é o cara que produziu, trabalhou com o Slayer. O Slayer era lançado pela American Recordings, que é a gravadora do... O Rick Rubin, ele é um pouco dono dessa gravadora. E o Rick, ele produziu alguns discos do Slayer clássicos. O Raining Blood, o Salt of Heaven e o Season in the Abyss. Menção honrosa para o Blood Sugar do Chili Peppers também. Isso. E, nossa, e aqueles todos do Johnny Cash que ele produziu, né? Mas, especificamente no heavy metal, ele tinha produzido esses do Slayer, e o Metallica tinha recém trabalhado com ele para tentar buscar um som de metal tradicional e tal. Daí eu perguntei aí o que você achou, né, do Metallica ter ido procurar o mesmo produtor que foi consagrado quando vocês inventaram, né, um heavy metal e tal, na época que o Metallica também estava se descobrindo e tal. Daí o Tom Araya falou assim que não tem como você pegar... não tem como você... como é que chama quando você pega uma pedra preciosa e vai lapidar? Não tem como você lapidar cocô. Ele falou assim, não tem como lapidar cocô. O disco é uma merda, não adianta botar um produtor, né? Daí eu falei, tá, massa. Foi engraçado ver ele tirando essa onda com Metallica, assim. Ele também falou que era para as 4 bandas subirem pra cantar The Four Horsemen, né? Não Emma Evil, que ele achou que representava mais, né? E assim, essa turnê do Big Four, tipo, é uma jogada de marketing, na verdade, do Metallica, né? Tipo, eu não gosto daqueles shows, eu não gosto do que eles faziam juntos, ao vivo. Quando tem aquelas imagens deles tocando Emma Evil, eu fico constrangido de ver o Mustaine e os caras do Anthrax ali. Eu acho meio, tipo, porra, mano, caralho. Tipo, parece que o Metallica pegou as bandas true e meteu numa propaganda de refrigerante, sabe assim? Tipo, e o Metallica tem autorização pra fazer isso porque eles viraram os palhaços depois, entendeu? Tipo, eu amo Metallica, mas não gosto dessa... E o Slayer acho que foi nessa meio que por, né? Vamos ver o que a gente ganha, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa com isso, assim. Porque o Slayer, de todas as bandas ali, não tinha que estar envolvido numa coisa dessa, sabe assim? Não, o Slayer é uma âncora na trueza do heavy metal, pro fã de heavy metal, tá ligado? O Slayer nunca colocou uma gota de adoçante na música deles, sabe assim? Nunca foi pelo marketing. Nunca, é ódio puro, sacou? Então é engraçado ver eles lidando com essas bandas que deram passos comerciais, assim, sabe? E, cara, vou falar de VMB, né? Porque em 2011, que você falou que você voltou, foi um dos melhores VMBs que teve, né? Qual que foi esse? Me ajuda. Foi dos 2 palcos, não foi? Acho que teve os 2 palcos. Porra, eu não lembro. Pra mim, cara, todos os VMBs se misturam na minha cabeça quando eu passo a mão na frente do microfone. Teve um que você apresentou, que foi a volta do Planet Ramp, que você anunciou. Pode crer. Aquilo foi foda Esse demais. foi o último, na verdade. Não, cara, acho que foi 2012 esse. Cara, todos os VMBs, eles se misturam na minha cabeça. Você anunciando o Planet Ramp. Num grande blur, cara, assim. Era a volta do Planet, isso, né, cara? Foi foda aquilo lá. Isso aí. Mas
É isso aí, cara. Quando eu vi, eu tava apresentando show de banda no VMB. Tipo, Restart. E teve, pô, eu concorri no VMB, né? Tipo, cheguei a concorrer com clipes que eu fiz e dirigi. Era muito engraçado, cara. As coisas se misturavam, assim, porque da minha vida toda eu era artista, mas eu era também apresentador. Era uma coisa que misturava, assim, sabe? Era engraçado estar nesse papel, assim. O China teve um pouco, né? Desse jeito, né? O China também foi um cara que tem uma carreira autoral, artística, e também daqui a pouco virou apresentador de televisão. Na Brasa era um programa muito bom, né? Sim. E o China é um cara legal pra caralho, criativo, né? Talentoso. É engraçado. Você ainda tem contato com o China? De vez em quando a gente troca mensagem no Instagram, assim. Mas o China foi morar num sítio. Ele tá lá no sítio dele, né? E eu mantenho contato com quase ninguém da MTV. E conta alguma história. Porque assim, tio, que a gente também quer corte. Tem alguma história engraçada de VMB, alguma polêmica que você pode contar? Porque podcast hoje a gente vive de cortes, né? Tô tentando lembrar aqui. História engraçada, alguém que foi muito escroto com vocês, de artistas. Cara, teve uma vez no passado, quando eu cuidava, antes desses VMBs aí que eu era VJ, a MTV botava todo mundo pra trabalhar de babá. A gente chamava de babá. Então a MTV recebia todo mundo, né, cara? Tipo, sei lá, pra gente que vai apresentar, gente que vai. Sei lá, aquelas pessoas que a MTV coloca no VMB. Aí eu fiquei de babá. Da Monique Evans. Na época eu achava o máximo, assim. Mas eu não sei se eu tenho uma história. Sei, cara. Eu precisava talvez começar a escrever essas coisas pra quando me perguntarem. Fazer um livro, né? Eu lembrar. Mas. Com certeza, quando eu for embora daqui, eu vou lembrar das histórias, cara. Mas essa do Racionais, né? Acho que foi o último VMB. Eles fizeram um show lá, né? Eu lembro deles fazendo as reuniões, assim, na MTV. Eles já estavam com a moral muito foda. E eles estavam voltando, né? Eles estavam meio que lançando um disco novo. E eles estavam naquela fase que eles usavam umas roupas meio laranjadas. Porra, e o Racionais é um ícone, né? E eu trabalhei com... Eu cheguei a dirigir o I.O. algumas vezes, assim. E eu lidei com o KLJ bastante também. É um cara que eu sou muito fã e é um amor. Mas nesse VMB, eu lembro das conversas, assim, deles discutindo como é que ia ser a apresentação do Racionais, assim. E a MTV falava assim, não dá pra fazer isso, né? Porque os caras tinham umas ideias, assim, não, vai abrir uma porta e vai de garagem no palco. Entra uma moto, e vai sair uma moto. Aí os caras da MTV falavam assim, não tem como fazer isso. Aí o Brau falava assim, não, tem sim, ó, pega o computador, põe no YouTube aí o clipe do Michael Jackson, sei lá qual, que tem o cara, aí, ó, dá pra fazer sim, ó. A gente quer que faça, tá ligado? E esse tipo de coisa rolava, cara. Tipo, só que sei lá, velho, fumando maconha com o Diney e o... Diney, jogador? Com a Diney, não, com a Diney. Eu lembro, assim, de estar no banheiro e tal. Quando você vê, você tá fumando baseado com a Diney, com... Como é que era o nome? O Bento, tá ligado? Né? Você tá fumando a Diney, vendo aqueles caras, assim. Eu lembro desse baseado que a gente fumou no banheiro. Do VMB? Do banheiro, assim. E eu tava lá meio que assim, sei lá, fui parar ali, tá ligado? Aí o cara trocou um baseado. E aí, quando vi, os caras estavam trocando ideia. E eles, quando vi, eu tava muito louco, assim. E eles estavam sendo... Não sabia se eles estavam sendo o personagem que eles eram ou se eles estavam sendo eles mesmos, assim. Eu fiquei olhando aqui e falei, mano... Aí eu saí do banheiro, assim, falei, tá, isso aqui tá muito... É muito demais pra mim. Nem sei se pode falar que o Adnei fuma maconha, mas agora... Isso são cortes mas que pode meu ser, amigo... Mas pode ser que seja mentira, viu, galera? Pode ser que seja mentira. Fica aí no ar, né? É. Pô, um programa que você fazia lá que era muito da hora era o Discoteca. Sim. Você foi na casa do Miranda. Sim. Que loucura, né, bicho? Sim, eu fui na casa... Discos... Isso. Saudoso Miranda. O Miranda, essa casa do Miranda era caótica, cara. Tá esse material aí na internet pra ver. Tipo, era inabitável a casa onde ele morava. Como ele dormia lá, né? Não, era inabitável. Tinha um quarto, eu não sei se tem esse quarto no vídeo, que não tinha como chegar no... Não tinha como, cara. Tinha coisa guardada no quarto que não tinha como você pegar,
tá ligado? A não ser que você tirasse as coisas que estavam na frente, assim, porque não cabia mais coisa no quarto. Tudo quanto é tipo de coisa. Sei lá, iPod, o Miranda devia ter uns 8, tá ligado? Tipo, era iPod, computador, fita, cassete, CD, brinquedo. Você abria a geladeira do cara no congelador, tinha brinquedo. Sabe assim? Era muito absurdo. Essa da discoteca também era um negócio muito bom, cara, do KLJ. Fui na casa, Esse programa também é muito bom, né? né? Eu fui na casa do KLJ, vi ele botando som, assim. Foi bem louco, cara. E baseado nesse programa, a gente tem um quadro aqui que eu não vou na sua casa, mas eu trago uns discos da minha. Tá? Quero ver que você tem alguma história, Boa. pra ver o que você acha desse disco. Começando com Acusticão dos Paralamas. Uhum. Que esse acústico não é tão badalado, né? Esse é o Em Parque- comparação Isso com aqui ele foi gravado no Parque Lage, Foi lá no no Rio, Rio de né? Janeiro, né? Cara, ele não é, mas é um pouco, né? Ele Ele é muito lado B, são músicas lado B demais, né? só que ele foi importante também pro Paralamas do Sucesso, né? E eu não sei se eu já tava trabalhando lá quando eles fizeram. De que ano que é isso aqui, cara? Cara, eu não acredito que eu tô segurando um CD na minha mão. 99, eu tava lá já. Quem fez a direção... Tem deixa eu ver. um autógrafo do Barone aí. Porra, quem que dirigiu? Vamos lá. Direção, produzido, direção artística. Tá, quero saber quem que produziu a... Quem que fez o... Tá. Acho que não era a Romi que ela produziu. Isso, era tipo Romi, ou se pá era o Carelli, talvez era a Joana Mazzucchelli, talvez era Essa rapaziada que hoje, depois foi, tipo, dirigir DVD de banda sertaneja gigante, tá ligado? Porque tinha uma linguagem que desenvolveram na MTV. Eu adoro o acústico do Paralamas. Eles tocaram o Chico Gonçalves Nação moderna, Zumbi. né? Beto Guedes, né? Eles regravaram aí. Cara, isso é antes do Herbert Sofreu sofrer um acidente, né? Depois disso, ele passou por uma situação muito dramática, né, cara? Tipo, isso foi muito chocante quando aconteceu, quando ele sofreu aquele acidente. E é muito louco ver o Herbert Viana hoje em dia Não, show, de volta. Ele conduzindo o show é Eu tenho foda. uma história com o Paralamas do Sucesso que é muito boa pro meu próprio ego. Eu gosto. Fala. O Paralamas do Sucesso, como eu te disse no começo quando a gente tava... Puta, vou abrir mais uma lata. À vontade, Mas eu vou tomar só um pouquinho dela. Não vou tomar inteiro. Daqui a pouco a lata tá vazia, hein? Quando eu tava na primeira série, em Brasília, morava em Brasília, eu sou filho de militar. Então, eu morei em várias cidades pelo Brasil. Então, eu estudava na primeira série, numa escola pública em Brasília, e no intervalo tocava... O Paralamas estava lançando o Passo do Lui, na época. E Que é o segundo disco é o deles. segundo disco deles, é o disco que... O Selvagem é o disco que levou eles para um outro patamar, mas o Passo do Lui... Que levou pro Rock in Rio, né? O Passo do Lui é o disco... Isso, o Passo... Não, o disco que eles foram pro Rock in Rio é o... É o Passo do Lui. É o Passo do Lui, mas eles não tinham o Passo do Lui lançado ainda, eu Não acho. tinha, acho que é, né? Né? Eles estavam ainda trabalhando o cinema mudo e começando a colocar algumas músicas do Passo do Lui nos shows. Esse show é incrível do Rock in Rio, só os A três. Samambaia Mas, de isso, canto, né? esse show é incrível. Tem um vídeo do Caetano elogiando. Pô, Maravilhoso. essa Samambaia é muito foda. que Os não- caras foram de bermudinha, botaram umas plantas que eles pegaram no camarim, assim, esse show é incrível, a banda tá muito foda. Mas eu lembro muito de tocando Óculos e Meu Erro, essas músicas tocavam no intervalo, então elas fazem parte da minha formação, assim, para mim o Paralamas é a maior banda brasileira, tipo, a que eu tenho uma relação afetiva muito grande. E aí, num desses, já depois do acidente, depois de tudo, assim, a MTV, nos últimos meses de MTV, a MTV fez um show do Paralamas. Eu cheguei a entrevistar o Paralamas também no Rock in Rio, nesse Rock in Rio aí, foi a primeira vez que eu conheci o Herbert e os caras, tá ligado? Tipo, eu não consegui falar pra eles, tipo, eu sou muito fã de você. Mas eu entrevistei eles, e aí a MTV inventou esse show, que é um show que aconteceu lá no Butantã, num estúdio que eu não lembro o nome. E aí. Eu lembro desse show. Teve até da Gal também, se eu não me engano. Eu acho que sim, exatamente. E aí.
os caras falaram assim pra mim, Chuck, vai lá e apresenta o Paralamas. Por favor, entra no palco e você que vai apresentar a banda. Eu tipo, porra, cara, cada uma que vocês me inventam, tá ligado? Aí eu subi no palco e nervoso, e eu não cheguei a preparar nada, assim, eu falei, pô, eu vou subir e vou falar o que der no coração, sabe? Mas eu queria contar dessa experiência que eu tinha com o Paralamas, e tinha a ver com o começo da carreira, e eles estavam fazendo um show que estava revisitando a carreira deles, e eu contei essa história, né? Aí eu falei, porra, dessa relação que eu tinha com a banda e do que significa. Cara, eu falei de mim, na verdade, assim, o quanto era surreal eu chegar num ponto da minha vida onde eu tô num palco apresentando um show do Paralamas, sacou? Aí começou o show, daí eu falei, tá bom, aí eu desci do palco meio, sabe assim, tipo, tremendo assim. E quando eu tava descendo, cara, do palco, a rampa, pra banda entrar, já tava tocando a música de introdução, assim, do coisa, tava um escuro, tá ligado? E eu descendo meio. Eu não lembro se tinha um produtor na MTV, alguém me acompanhando. E quando eu tava descendo, assim, do palco, segurou no meu braço, assim. Aí segurou no meu braço, eu falei, caralho. Aí eu olhei, cara, era o Herbert, tá ligado? Caralho. Aí eu segurei, porque eu não tinha visto os caras. Eles estavam subindo, eu tava descendo do palco, eles estavam subindo, né? E o Herbert na cadeira, assim. E o Herbert me segurou. Aí eu olhei pra ele, assim, aí ele falou assim, ó, boa, Chuck, boa. Deu tipo, Que ai, foda. caralho, mano, puta que pariu. Tá ligado? Fiquei mó feliz, assim, tá bom. Falei demais do Paralamas do Sucesso. Não, mas o Paralamas é uma banda foda. O show deles, assim, você vê o Ebert conduzindo a galera em cima de uma cadeira de rodas. Cara, você fala, todo "Puta, mundo, é cara, foda." todo mundo da O Barulho é banda. a melhor bateria do Brasil, na minha opinião. O Fera, que é o O Fera, tecladista, é. todo mundo, a banda é incrível, os caras Sim. têm um show que é É. sucesso, Você um canta atrás do tudo, tipo, outro. é. O Skank é outra banda brasileira, assim, Skank é sacou? foda. É só sucesso, é uma atrás da E outra. Lulu Santos, né? A banda, Os três, as três, Lulu, é. a banda toca no Veneno, sacou? Bi Ribeiro, no baixo, sacou? É uma lenda. Você tem uma música favorita desse disco, do Paralamas, que, tipo... Cara, eu acho que do Paralamas, cara, eu acho que pra mim é Óculos mesmo. É o lema da minha vida, cara. Que Ninguém é, olha pra mim. eu acho que é Óculos e não é por nenhum tipo de relevância ou preferência artística, é porque é a música que quando eu ouço me leva pra Sim. um lugar gostoso da minha O vida. poder da música é isso, né? Uhum. É só a última coisa dos Paralamas. Você falou do acidente, o disco que eles fizeram depois, que é o Longo Caminho, é um disco muito Aham. agressivo, né? Sim. Eu acho que é por conta de tudo que eles passaram, aquele disco é muito pesado, né? Dizem que o Ebert não. É difícil para ele lidar com a Com a situação morte, né? depois da morte da mulher, né? Cara, não tenho autorização para falar sobre isso, mas É. não deve ser difícil. Não deve ser difícil ser quem ele é a partir do momento que aquilo aconteceu e a missão dele como compositor é transcender as coisas que ele sente na música que ele faz. Então, com certeza é um reflexo da alma dele, o disco, sacou? Sim. Um beijo pros Paralamas. Um beijo pros Paralamas. É. E esse aqui já deu até um spoiler com a camiseta. Isso aqui é coisa linda, né? Desculpa. O primeirão do Guns, Appetite for Destruction. Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Eu achava essa capa, em primeiro lugar, muito sexy. Polêmica, né? Me dava É tesão. proibidona, né? Eu sentia tesão quando via essa capa. E assim, hoje em dia eu não curto tanto Guns, tá ligado? Mas assim, eu fui muito, muito, muito fã de Guns, cara. Eu ouvi esse disco aqui muito, 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 muito. Esse, o primeiro, Use Your Use Illusion, até o Spaghetti Incident, eu acho impecável. O Spaghetti Incident, inclusive, me apresentou pra um monte de coisa que eu não conhecia. Aquela Since I Don't Have You, aquela música é Sim, muito e boa. pô, as covers que eles fizeram do Damned, né? Misfits também, Johnny né? Thunders, Misfits, tá ligado? Porra, do Nazaré. Puta, aquele disco E não é tão badalado, né, Cara, Rock Power do Stooges, eu acho que eu ouvi pela primeira vez com o Guns N' Roses, tá ligado? Tem uma do Dead Boys também, Amy Fan.
Esse disco é e muito foda. Stones, né? Sympathy for the Devil, eles cantam também, né? Sympathy for the Devil, mas não tá no Spaghetti em si, Tá, né? acho que tá. Tem Eu acho que certeza? eu acho que encerra o disco, Eu cara. acho que eles botaram Sympathy for the Devil foi trilha de um filme, não Não, foi? tio, que eu acho que encerra o disco. Você tem certeza Eu absoluta, acho que cara? sim, cara. Eu vou aqui, Eu tenho ó. pra mim que Sympathy for the Devil encerra o disco. Vamos ver Porque aqui. fala que foi a última gravação do Guns, foi o cover dos Stones. Spaghetti. Enquanto vocês... Inclusive o Ratos fez uma paródia Feijoada com Acidente. Acidente, né? Que é muito foda, o Nacional e o Gringo. O Ratos Porã, inclusive, acabou de voltar e anunciou uma turnê. Uma turnê não, fazendo um show ali no La Iglesia, que é o bar que o João do Ratos, o João, guitarrista do Ratos, montou um bar com casa de show. E aí o Ratos vai fazer uns 6 shows Pô, lá, vou saber, cada cara. show tocando um disco clássico deles, o Crucificados, o Brasil. Então, assim, cara, já não tem mais. Esgotou tudo. Tudo em 3 horas. Ó, a última música do Spaghetti, I Don't Care About You. I don't care about you. Não, é Sympathy Fuck for the you. Devil? Não é. Corta o... Vai defaturar o ECAD, vai... Opa, desculpa. Não é Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil virou trilha de um filme. Eu tô tentando lembrar. Nossa, então eu tô enganado. Porque Qual pra é? mim encerrava o disco essa música, cara. Mas ó, o Appetite for Destruction é um disco do futuro, na época que ele foi lançado. Ele saiu em 87 e ele era eu não gosto desse visual mais, dessa pose, sabe assim? Eu acho uma Eles coisa... eram meio os bad boys. Ah, vamos dizer. é uma coisa tentando ter uma feminilidade andrógena, mas é uma coisa super de macho, tá ligado? Eu não gosto muito do papo, mas assim, o disco o Appetite for Destruction é impecável, cara, sacou? Pra mim é o melhor disco de hard rock que Cara, já foi é feito. impecável. Né? E qual é a sua favorita? Eu gosto de Paradise City, claro. Pra mim é Night Train. Nossa, Night Train é foda. Pra mim é Night... Sabe o que eu fazia? Na época que eu tava ouvindo Guns, eu tava meio conhecendo Akira, o filme. Né? Você conhece Akira? Acho que... É um anime japonês, importante também, da década de 80. E eu pegava o trailer do Akira que eu tinha numa fita de VHS, tá ligado? E eu ficava botando Night Train junto com o trailer, assim. Como se fosse um clipe, assim. E sincronizava, né? E eu ficava louco quando aconteciam coisas que parecia que tinha sido feito que Night Train tinha sido feita pro trailer, sabe? Assim. Então, o Guns foi importante. E a banda que me fez começar a ter banda, né? Como você falou, né? É a banda que me fez começar a ter banda. E é muito foda o som de batera, o jeito como esses caras tocavam. É muito veneno, cara. É muita maldade. Os caras eram muito malditos, tá ligado? Esses caras eram tipo... Cara, esse disco é foda. Esses caras eram possuídos pelo diabo, cara. Sacou? Esse disco é bom mesmo. E falando em Guns, 2011, quando a gente falou do Rock in Rio, teve aquele polêmico show que o Axl Rose entrou de capa de chuva. Sim. Que atrasou pra cacete. Foi o Rock in Rio, né? Foi 2011? Cara, Você viu esse show do a Guns, gente foi não? embora. A gente nem Você esperou. não viu esse... É que ele atrasou. Demorou tanto, cara. Era o atrasou. último Era o show, último cara. show. A gente tava morto, tá ligado? A gente falou, mano, quer saber? Vambora. A gente pegou a van e foi embora. Tipo, eu nem lembro que piada que eu fiz em relação a isso, Que mas... Você falou, eu fui assaltado, né? Eu fui assaltado, me roubaram meu telefone. Mas eu nem vi o Guns, cara. Tipo, eu não consigo com o Guns depois, sacou? Eles têm uma música que eles lançaram quando o Guns lançou o Chinese Democracy depois de... Lançou esse disco, saiu de 2008, verdade? Saiu, né? Saiu mesmo. saiu. No final saiu. Saiu. E aí tinha uma que chamava... Tem a Better, que eu gosto bastante. Better. É. Essa música é boa. Essa música é boa. Mas não dá, né, cara? O Guns sem Sem um Slash. E até depois agora que voltou... Voltou todo mundo. Voltou, né? mas... Eu vi, cara. Voltou, mas não vem, não me convence, entendeu? Voltou por dinheiro, você acha? Pode ser, talvez. Cara, eu acho que voltou por tesão, cara. Porque, assim, esses caras, eles se desentenderam por causa de dinheiro, tá ligado? Ganharam muito dinheiro, fizeram muito sucesso. Deve ter sido difícil lidar com o ego e com o dinheiro que esses caras desenvolveram na época do Guns. O Guns era uma dessas bandas que tocava em estádio, tá ligado? Ficaram em turnê durante
anos, que nem o Metallica com o álbum preto, os caras não sabiam mais o que era vida normal, tá ligado? 91, né? Isso, Bombaram pra cacete. isso, eles se perderam e a banda acabou por causa disso, sacou? Se perderam, cara. Só que eu acho que os caras têm noção que eles deixaram um legado absurdo, né? Como catálogo mesmo, de artístico, né? E eu acho que tem grana envolvida, mas eu acho que voltaram porque eles têm tesão em poder revisitar aquele momento, sabe assim? Eu não acho que é só dinheiro, não. Sabe? Não é Eles só estavam se dinheiro. odiando, né? Porque falavam, pô, o Axl nunca viu o Slash pintado de ouro na frente dele, né? Pode ser. Quem quer ver o Axel, né? Tipo, também, né? O Axel parece uma pessoa Ele complicada. parece ser um cara que tá mais tranquilo atualmente. Mas, meu, né? o Axel parecia uma pessoa atormentada. Devia ser difícil lidar com um Axl Rose Eu não consigo, famoso, eu não tá consigo ligado? romantizar esses atrasos. Nossa, o Axl atrasa 5 anos. Não, cara, isso é falta de respeito pra mim. Então os caras acho que voltaram por tesão, cara. Eu acho. Por dinheiro também, né? Porque os caras não vão Dinheiro. trabalhar. Esses caras não vão ganhar, não vão trabalhar sem ganhar dinheiro. Mas. E o Duff. Ele. Eu não gosto do Velvet Revolver, não é muito a minha. Teve outra banda, o Loaded também, né? O Duff. Ele teve a banda dele, É. mas, cara, o Duff teve uma banda muito foda logo depois que o Guns degringolou, que chama Neurotic Outsiders, que é uma banda. Essa eu não conheço. Porra, cara. É o Duff com o baixista do. O Duff tocando guitarra e cantando, com o Steve Jones, o vocalista e o guitarrista dos Sex Pistols. O baixista era o cara do Duran Duran. E o batera era o Matt Sorum. O cara. Então, o último batera do Guns. E né? eles gravaram um disco de punk, tá ligado? Chama Neurotic Outsiders. Esse disco é muito cabuloso. É muito foda. E era o Duff. E eu era muito fã do Duff cantando. Voz de baixista de rock. Do mesmo jeito que eu era fã do CJ cantando com os Ramones, tá ligado? O Duff sempre foi uma... pra mim, o Duff sempre foi a âncora do Guns N' Roses, sabe assim? A força... O lelê do Guns N' Roses estava no... Pra mim, sempre teve no Duff. Sim. Sacou? E era legal ver uma banda nova do Duff com o cara do Sex Pistols e, tipo, uma parada legal pra caralho na época. Fica a dica aí, chama Neurotic Vou Outsiders. procurar. E ele canta bem também, o Duff. Canta né? bem pra caralho. Eu entrevistei ele no SWU. Entrevistou? E ele era só um homem muito bêbado. Assim, tocou com o Loaded, né? E eu não lembro como é que foi o show, eu não lembro. Não tinha interesse, na verdade, assim. Mas cheguei a entrevistar o Duff também. Show do Guns, já viu? Não, só pela televisão. Aquele 2001 do Rock in Rio, né? Com o Buckethead, né? Tipo, mano, aquilo é só um circo bizarro, tá ligado? Que eu não... O batera do Guns, dessa época, ele tinha uma banda chamava Honky Toast. E eu tinha o CD dessa banda. E eu achava mais interessante o Honky Toast, que era batera, esse cara era batera, do que o Guns, sabe? O Guns passou. Hoje em dia eu nunca vou botar um disco do Guns pra curtir em casa, sabe? Mas assim. Bota o Appetite, tio. Vou botar. Não, mas quando toca o Appetite, em qualquer lugar, eu falo, puta que pariu, velho. Olha o som de hi-hat, sabe assim? Eu fico viajando. Olha como é que toca o Slash, cara. Como é que esse cara tocava guitarra daquele jeito, cara? Como é que o cara podia fazer. De onde vem aquilo, sabe assim? Aqueles solos, aquilo é muito, cara. Como é que o Axl cantava? O próprio Easy também, né? Ele fazia a base lá. O Easy segurava ali, mas o... Impressionante o jeito como o Slash toca, né, cara? Como ele tocava. Possuído mesmo pelo diabo. E os agudos. E o Axl, um exagero, né? Muito exagerado, assim. Muito bonito. Tem um show que acho que você deve ter visto, com certeza, aqueles no Ritz, em 88. Aquele show muito foda, Sim. cara. Então muito a bom. banda No começo, no auge, Sim, né? é a banda sabendo que é muito foda e sabendo que vai estourar. O Steven Adler na bateria também. Isso, ali é a banda sabendo que vai ser muito foda a vida daqui pra frente, entendeu? É muita confiança, cara. Eles estavam ali, eles sabiam que eles iam dominar o mundo. Sabiam, cara, que era questão de tempo, sabe? Último disco, você já me falou que é seu favorito. Sim. Dessa bandinha aqui. É polêmico falar isso pros fãs de Beatles, né? With the Beatles, o segundo dos Beatles. Cara, é um disco normalzinho dos Beatles, né? Tipo assim, não é um disco... Não se compara com os
Sgt. Peppers, o álbum branco. Não se compara com Revolver, tá ligado? Com os discos, o Rubber Soul, não se compara. Mas ele, assim como o Black and Blue dos Rolling Stones, que é um disco medíocre também, comparado na carreira dos Rolling Stones, eu guardo no meu coração, assim, porque eu lembro de eu passar umas férias em Caldas Novas, que é uma cidade no interior de Goiás, conhecida pelas águas quentes, né? Pelas termas. E aí eu passava férias lá, e aí a gente ficava hospedado eu dormia numa casa. Meu pai, a esposa do meu pai tinha família em Caldas Novas, e eu ficava na casa de uma das irmãs dela, assim, e eu ficava no sótão. E no sótão, tinha um colchão no chão onde eu dormia. Acho que o meu irmão dormia também comigo, mas tinha esse sótão aí, cara. E o mundo lá fora era muito legal, porque era piscina de água quente, eu tava na adolescência, tinha um monte de gatinha, sabe assim? A gente tinha tudo de graça, porque a família dessa mulher do meu pai era dona dos hotéis que a gente ficava, a gente ia na piscina de água quente. Era um mundo muito legal lá fora. Só que eu tava começando a gostar de música, sabe assim? Eu tava começando a ter banda e eu ficava hospedado nesse sótão. E nesse sótão tinha uma vitrolinha dessas portáteis. E tinha alguns discos. Eu não lembro quais outros tinham, mas tinha o With the Beatles, de LP. E eu botava pra escutar, sabe? E, puta, meu, aquilo não tem... Já começa com It Will Belong, né? It Will Belong, yeah. Já chuta na porta, cara. E aí isso ficou marcado pra mim. She's got the devil in her heart. E é quase tudo cover, né? Sacou? Tem um monte de cover. Tem muito cover. All My Love, acho que é uma das melhores né? desse disco também, né? I Wanna Be Your Man, que depois eles deram pros Rolling Stones. Hold Me Tight, gosto bastante também. Money, que é tipo um... É um rockão, né? Esse disco ficou marcado. Então, assim, ele é meu favorito. Ele é meu favorito porque, assim como o Passo do Louie me leva pra uma fase, um momento no passado, sabe? O With the Beatles também me leva. E essa capa é linda, né? Essa capa é muito famosa, né? Muita gente copiou essa capa depois. Muita gente copiou. O Doors copiou, os Stooges copiaram. Você tem uma fase favorita dos Beatles, Chuck? Não. A fase Ye, a fase psicodélica? Não, eu gosto de tudo dos Beatles. Pra mim, os Beatles é um milagre. Opa, sim. O disco que eu menos conheço é o Yellow Submarine. E eu gosto de tudo, cara. Beatles é uma banda impecável. E não tem como... E... Você assistiu o documentário do George? Você é muito fã do Beatles? Pra caralho, mas eu não vi o documentário do George, que o Living- Scorsese dirigiu, né? Living in the Material World. Cara, tem que assistir, então. Eu vou assistir. E o George montou depois o Traveling Wilburys. Conhece o Traveling Wilburys? Não, do George eu conheço o All Think Must Pass, né? Que Sim. É. O George montou, cara, uma banda que chama Traveling Wilburys. E é o primeiro disco. Tem um cara chamado Jeff Lynne, que ele é da Electric Light Orchestra, uma banda que fez sucesso aí nos anos 80, e é um produtor musical. E esse cara, ele trabalhou com Bob Dylan, trabalhou com Tom Petty, trabalhou com George Harrison, trabalhou com Roy Orbison, trabalhou com uns fodão, e ele tem um som, o cara tem um tipo de som. Tem umas músicas que são famosas desses artistas que é a produção do Jeff Lynne. Quando os Beatles lançaram Free as a Bird, Free as a Bird, tá ligado? Uhum. O produtor que foi responsável por montar, por fazer a produção, é o Jeff Lynne. Então o Jeff Lynne é o único cara que trabalhou com os Beatles depois do Steve Harris. Não, Steve Harris não, George Harrison. George Michael. George Michael. Steve Harris é o baixista do Iron Maiden. Eu amo Iron Maiden também.
Depois que o Steve Harris produziu os discos Com aquela cavalgada dele. do Iron, dos Beatles, não, do George George Michael. Michael. Então o Jeff Lynne foi o único cara que produziu. O Jeff Lynne foi o único cara que produziu os Beatles depois do George Michael. George Michael não, do George Michael... Não, George Michael é cantor, cara. Eu esqueci o produtor dos Beatles. Que é o quinto Beatle que falam, né? Caralho, mano. George Michael, Freedom, né? É o cara que canta Freedom. Beatles... Isso é o que tá acontecendo ao vivo enquanto a gente conversa. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Producer. Teve o Brian Epstein, que era o empresário deles, né? Maravilhoso. George Martin. George Martin, Aqui fica o nosso tributo ao George Martin, sim, falecido. E daí teve uma época em que o George Harrison, ele juntou com o Jeff Lynne, que é esse cara que é produtor, guitarrista, compositor também, e aí eles juntaram. É o George, o Jeff Lynne, o Tom Petty, o Roy Orbison e o Bob Dylan. E esses caras montaram uma banda, chama Traveling Wilburys, e é impecável também. Eu vou procurar também. E lançaram 2 discos maravilhosos. Cara, Beatles, sim, quando você começa a escutar, aquela fase iê, tudo e tal, eu não conseguia entender o álbum branco. Sim. Cara, sei lá, não consigo compreender. Dei uma chance, dei 2, na terceira eu falei, pera lá, isso aqui é diferente. Cara, não tem nada... O álbum branco, atualmente é o meu disco favorito dos Beatles. Não tem nada do Beatles que você possa colocar defeito. Cara, o álbum branco é... Não tem nada. Isso aí é tipo... Uma coisa, tia, que eu coloco defeito, nas cítaras que o George Harrison trazia. Eu acho chato pra cacete. Tá, mas é uma questão pessoal, né? E tem uma coisa legal do Beatles também, cara, que é o Beatles antes, né? O Beatles antes de gravar, antes de ser o Beatles, né? Aquela banda que tocava no Cavern Club, assim. Na Alemanha também. Isso. Uma banda quase punk, sabe? Pra época, assim. Era quase... uma coisa punk, o que eles faziam, né? Teve um filme chama Backbeat, já assistiu Backbeat? Não. Eu vi o Garoto de Liverpool, que conta a história do John Lennon. Então, o Backbeat, quando saiu, ele tinha uma trilha sonora muito foda. E conta a história dos Beatles antes de fazer sucesso, né? Tinha um 5º membro, que eles foram pra Alemanha, esse cara saiu da banda e tal. E aí, eles lançaram a trilha sonora do Backbeat, do filme, e é só assim... cover do Little Richard, cover do Chuck Berry, as músicas que eles tocavam, sabe? Só que a banda é o Dave Grohl na batera, sei lá, tem gente do R.E.M. na banda, sabe? Assim, é um timão, assim, e chama Backbeat Band. E eles lançaram um disco que vale muito a pena também, cara. E essas músicas sendo tocadas, assim, de um jeito venenoso, assim, sacou? Já viu o show do Paul? Não. Nunca vi o show do Paul? Eu nunca vi... Nenhum Beatles Eu já de vi perto. show dos Rolling Stones. Conta, vale a pena, né? Rolling Stones, Eu vi os Stones em 2016 no Morumbi e o Paul eu vi 3 vezes, cara. porra. Onde você viu os Stones? No Pacaembu, no 95, Voodoo Lounge. né? Voodoo Lounge. Nunca... A Rita Lee abriu, não foi? Inesquecível. A Rita Lee não foi nesse dia. Não. Ela não compareceu. Foi um dos shows que ela não foi, assim. Tava... Não sei. Não pôde ir, né? Teve o Barão, Spin Doctors. A Rita Lee não foi. E teve os Rolling Stones. A melhor turnê do Voodoo Lounge, né? Cara, foi uma parada incrível. Tinha uma cobra que soltava fogo, assim. Dizem a história do fogo, todo mundo fala que o fogo era... Você sentiu o calor do fogo lá embaixo, assim. Acho que o momento mais importante que eu já vi, assim, na vida, testemunhei de show, assim, foi esse show dos Rolling Stones, assim. Eles entraram tocando Not Fade Away. Tum, 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 tum. Saudoso Charlie Watts. Pum, 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 pum. E aquela música meio tribal. E aí a luz apagada ainda. O show começou, mas não começou. Você não sabe se era uma música de abertura, se não dava pra ver a banda. Aí quando acabou... Cara, o público tava doente, gritando, sabe? Era uma expectativa muito grande. Aí quando eles acabaram, Not Fade Away, assim... Pá,
aquele grito muito alto, cara. Ensurdecedor. O Pacaembu inteiro gritando. E aí eles começaram, né, Tumbling Dice. Pá, pá, pum. Aí acendeu a luz. E aí você via a banda. E... Puta, cara. Uma coisa muito bonita, assim, que eu lembro. Foda, né? Você sentiu a morte do Charles agora, cara? É, Foi muito... triste, ele né? foi muito... Importante, né? Foi muito importante pra mim, assim, como baterista. E ele... Rolling Stones é uma banda de jazz, na verdade, sabe assim? Os caras tocam rock and roll, mas eles são músicos de jazz tocando, Você sabe acha que eles assim? são no piloto automático, tio? Que ou não? Tudo bem, cara, eles têm direito. A única banda de rock que existe é o Rolling Stones. Ninguém pode falar que tem uma banda de rock enquanto tiver o Rolling Stones tocando, sacou? Eles são... Os caras estão tocando até hoje. O Charlie Watts morreu. E agora tá o... Como é que é o nome dele mesmo? Esse Não baterista. sei. Não sei. Com todo respeito ao Charlie Watts, tá ligado? Hum. A banda tá melhor, tá ligado? Os caras, assim, a banda... Os caras conseguem ser sempre foda. E se eles estão no piloto automático, eles estão desde os anos 70, né? Uhum. 60. Eles podem. Eles inventaram o piloto automático, sacou? Do show. Esses caras são dono da coisa. Mas tinha os Beatles, né? Na época também, né? Você curte a carreira solo do John? Aquela fase Love com a Yoko, Paz e Amor. Curto. Curte, né? Curto tudo. O Ringo é meu Beatle favorito, só porque não é o gênio. É o pé no chão. E porque ele é baterista, né? Porque eu sou baterista também. Mas eu gosto de tudo, de todos. Você não tem, cara, Beatles não tem. É uma discussão. Beatles é uma discussão que não existe. Sim. Qual foi teu pior e melhor show, Chuck? Vixe, Maria, velho. Melhor show. Cara, eu não sei. Porque eu não. Eu acho que, sei lá. Não sei, não guardo desse jeito. E o pior também, cara. Teve um show, cara. Teve um show logo que eu tava aprendendo a tocar bateria, que a gente foi tocar e ninguém sabia tocar. E tinha gente pra ver. E a gente inventou um show. E a gente não sabia tocar. E aí eu subi no palco com a minha banda e ninguém sabia tocar e a gente não sabia tocar, tá ligado? E daí foi o pior show. É. Foi traumatizante. Eu descobri que eu precisava aprender a tocar. E só voltando ao Paralamas um pouquinho, eu não fiz uma pergunta que eu esqueci de te fazer. Qual o melhor acústico, na sua opinião? Dos MTV. acústicos MTV? É. Eu tenho o meu favorito. Cara, eu acho que... Os Titãs. Muito bom. Você tem razão. Eu ia falar que era do Nirvana. Eu Não, mas MTV. eu já fui pro... O do Pearl Jam é melhor que o Nirvana, hein? Ah, não imagina, cara. Não imagina. Não pode, não. Deve ser. É uma questão pessoal, né? O Titãs é muito bom. Muita gente não gosta por causa da orquestra. Ah, nada a ver com demais não. aqui. O acústico do Titãs é muito bom. É muito bom mesmo. E tô pensando se tem algum outro que foi tão foda quanto... Capital. Capital foi importante pra eles, pra caralho, né? A banda ressuscitou Com aquele depois acústico. do acústico. Capital, todo mundo fala que é uma banda de rock dos anos 80, mas tipo, meu... Eu sou fã do Dinho, cara. Mas eu também. Mas os maiores sucessos deles são depois, são de 2000 pra frente, sabe assim? Então, é uma banda que ressuscitou, assim. O acústico da Cássia Eller é muito bom. Muito bom também. Da Rita Lee é incrível. Sim. Cara, vai na exposição da Rita Lee, é muito boa, viu? É, tô ligado. Tô tentando ver se tem outro acústico. Charlie Brown. Fodido, né? Tipo, eu não sou tão Você não, fã do Charlie eu Brown. acho que ele é acústico muito bom. Não sou tão fã do Charlie Brown. A ponto de ter o acústico como uma coisa... Tem o do Rei também, né? Que é o Proibidão, né? De quem? Do Roberto Carlos. Sim. Não, esse não me interessa. Tem um muito bom do Jorge Ben. Sim. É Que não é muito tão bom. badalado também, né? Jorge Benjor, né? No caso. É que ele revisitou o Jorge Ben. O do Gil é muito bom também, né, cara? Que foi um dos primeiros. Sim, o do praticamente. Gil é muito bom. O primeiro de todos do Moraes do Moreira. Legião Urbana, Legião, é. que é o
o piloto do acústico, né, Sim. brasileiro. O acústico deixou um bom legado. Sim. As bandas, elas voltavam à mídia com acústico, né? O Ira também é um exemplo disso, né? Sim. Sim. Sinto falta. Chuck, a gente já tá se encaminhando para o fim. Até porque eu preciso fazer xixi. Só quero que você Depois de tomar... fala um pouco da sua carreira de produtor, cara. Você tinha um estúdio chamado Costela, né? Sim. E não é mais seu? Cara, Forgotten tava gravando o Louva a Deus, se preparando para gravar o Louva a Deus, e eu comprei uma... Eu já me interessava por essa coisa da engenharia do som. Eu comprei uma interface e eu mesmo produzi as demos do disco. E a partir dali eu comecei a gravar, a mexer com o microfone. E depois de um tempo montei um estúdio pequenininho ali na Vila Madalena. E depois de um tempo eu montei o Costela, que é um estúdio de garagem incrível, maravilhoso. E que foi muito bom, cara, porque foi no começo quando eu trabalhava na MTV, então eu não precisava do estúdio para ganhar dinheiro. Então eu podia usar o estúdio só para experimentar e para ter prazer mesmo em gravar. E eu virei um nerd de estúdio, de microfonação, puta, virei um engenheiro de som, tá ligado? E aí eu comecei a gravar bandas e começava a botar bandas lá dentro para gravar também, então ajudei muita gente e fiz muita coisa legal. Só que também uma hora eu comecei a ficar desanimado com o estúdio e quando eu queria vender, o pessoal, o Capilé da Sugarcane e o Pindé, que tocava comigo no Vespas, e outros amigos arrendaram ele de mim. Então, por um tempo, o estúdio continuou meu, mas com esse pessoal explorando o estúdio comercialmente. E aí eu fui aos poucos, eu fui me desapegando, assim, sacou? Até que eu vendi tudo que eu tinha de fato pra eles e não tenho mais o estúdio, mas o Costela continua lá. É uma igreja do underground aí em São Paulo. Um estúdio de garagem maravilhoso, uma puta vibe. E hoje em dia eu não gosto muito de produzir. Eu produzo as minhas coisas, né? Eu tô para lançar 2 músicas aí com a Duda, que é uma amiga minha de Joinville. E é uma estética completamente diferente das coisas que eu já fiz. É baseado naquele cover do Nirvana que vocês lançaram Baseado agora. naquele cover do Nirvana. Ficou muito bom aquilo, Isso, cara. aquilo já Aquilo ficou muito isso, muito só foda. que são 2 músicas novas, entendeu? Tipo, é uma minha com ela, com a Duda, e uma que é do Educar com... Sabe quem que é o Educar do The Fala? Sim. É uma parceria do Educar com a Daisy Tigrona. Então, é uma... Eu cheguei a tocar no The Fala, e aí tinha essa música que a gente tocava, e eu interpretei ela de um jeito legal, assim. E aí eu tô pra lançar essas músicas aí com a Duda. Tô super ansioso pra colocar isso na praça, sacou? Vai sair pela DEC também. E é a última coisa que eu fiz como produtor, sabe? Mas é produzindo o meu próprio som. Não, cara, eu acabei de participar de um projeto da Lagunitas, com o Capilé. A banda lá. E, não, a cerveja. Sim. Ela vai lançar um disco com 7 artistas e eu e o Capilé a gente fez a produção. E aí a gente trabalhou com o Sugarcane, com o Dead Fish, com a Ana Canhas, com a Raquel Virgínia, com a Jadza. Tô esquecendo. Mais E alguém? com o Bishop, a banda do Lucas, Que ele canta em inglês, né? em inglês. Sim. Então a gente fez a produção disso. Mas não é muito uma produção, né? É meio que deixa o artista fazer o que ele quer, sacou? Não é a gente, tipo, se metendo em arranjo, sacou? É a gente ali meio que só conduzindo. Mas foi a última coisa que eu fiz como produtor. Tenho preguiça de ser produtor. Chato, né, cara? O Rick Bonadio aí. Rick Bonadio é um produtor, né? Ele tem a visão, né, cara? Isso, Rafael Ramos é um produtor, sacou? Aí é uma outra conversa. A galera tem aptidão e vocação pra isso de verdade, né? De vez em quando eu faço, quando é algo que tem a ver, eu vou lá e me meto. Então é isso, Chuck. Quer deixar algum recado final, cara? Obrigado aí pelo O papo. papo foi foda, foi Que do bom, caralho, que foi bom. muito bom. Como eu te viu? falei, né? Eu não gosto muito de ficar gravando. Sempre Aham. quando eu tenho alguma coisa pra falar nova. Então acho que foi dessa vez. Então espero que quem tenha ouvido Foi muito legal, tenha cara. curtido. E vai ser muito bom ver todo mundo aí na estrada, nessa luz no fim do túnel aí que a gente tá começando a presenciar agora. Quer divulgar show? Costela no... Não, tem dia 20 de novembro, tem a Hit Rock Billy Pops, Sim. lá no Goela.
No Goela, aliás. no Goela Bar. E é isso, cara. Aguardem aí esse som que eu vou lançar com a Duda, que deve estar saindo logo logo, até o final do ano, eu acho. Então é isso, galera. Gostaram do papo? Então se inscrevam no canal, que é muito importante a sua inscrição. Ative as notificações. Quer mandar algum Pix para ajudar o canal? Tá aqui na descrição o meu Pix. E é isso. Compartilhem, mandem e bora lá. Falou, valeu.